A gente passa agora ao estudo do movimento em 2 e 3 dimensões, introduzindo os conceitos de vetor posição, vetor velocidade e vetor aceleração. A comparação aqui é com o estudo anterior que nós fizemos em uma dimensão, quando então para especificar a posição bastava dizer qual era o valor de uma coordenada ao longo de um eixo, no caso x, por exemplo. Em 2 ou 3 dimensões, para especificar a posição de uma partícula, a gente precisa de um chamado vetor posição, aí denotado pela letra R. Como é que isso é feito? Nós colocamos um sistema de coordenadas, a partícula está em uma determinada posição, um certo ponto no espaço tridimensional, e esse ponto, então, a posição desse ponto é designada pelo vetor posição, que sai da origem e vai até o ponto, até a partícula. R, então, é vetor posição ou vetor deslocamento em relação à origem. Esse vetor posição tem, então, coordenadas x, y, z, e se nós colocarmos os vetores unitários i na direção x, j na direção y e k na direção z, a gente escreve, então, esse vetor posição R como combinação linear de i, j, k, da seguinte maneira. As coordenadas x, y e z são também as componentes, né, que multiplicam os vetores unitários para dizer quem é o vetor posição R. Então, repetindo aqui aquela informação, o que nos interessa agora, na verdade, é que esse vetor posição muda no tempo porque a partícula pode caminhar no espaço, né? As coisas se movimentam, é por isso que nós estudamos física. Então, num determinado instante inicial ela está aqui, depois ela vem para cá, então o vetor posição muda, depois o vetor posição muda de novo, e assim por diante, conforme a partícula descreve uma trajetória no espaço. Então, o movimento é caracterizado ou descrito matematicamente pelo fato de que o vetor posição depende do tempo. E como é possível o vetor posição depender do tempo se ele está escrito em termos de vetores unitários i e jk, que são estáticos, têm módulo 1 e estão presos no tempo? A única maneira de esse cara aqui mudar no tempo é se as coordenadas x, y e z mudarem no tempo. Então, x de ti mais y de tj mais z de tk. E com isso, a maneira de você descrever o vetor posição mudando no tempo é usando 3 funções do tempo, x de t, y de t, z de t. Repare que no caso anterior, do movimento unidimensional, bastava uma função x de t. Aqui são necessárias 3 funções. Considere então que no instante t igual a t1, o vetor posição é este que está desenhado aqui. O tempo passa, a partícula descreve uma trajetória, e se nós olharmos mais adiante, no instante t2, a partícula está nesse ponto aqui, portanto com o vetor posição R2, que é o vetor posição R, como função do tempo, calculado no instante t2. A gente define então o chamado vetor deslocamento, que é a diferença R2 menos R1. Então é um vetor que aponta da ponta de R1 para a ponta de R2. E a partir daí definimos também o vetor velocidade média, que é esse vetor ΔR dividido por ΔT. Observe que, na verdade, é um vetor ΔR multiplicado por um número, 1 sobre ΔT, e, portanto, o vetor velocidade média tem a mesma direção que o vetor deslocamento. ΔT é T2 menos T1. Como já vimos antes, o vetor velocidade média, ou a velocidade média, é útil para descrever o que acontece no intervalo, mas ela ignora tudo que acontece no meio do intervalo. Se nós tivéssemos uma outra trajetória aqui fazendo uma coisa diferente, mas passando pelos mesmos 2 pontos, o vetor velocidade média seria o mesmo. O que nós queremos então é o conceito de velocidade instantânea, que é obtido da mesma maneira que antes. Imagine que isso é T1, isso aqui é T2. Se T2 for cada vez mais próximo do T1, esse ponto vai estar cada vez mais próximo desse. No limite que o intervalo de tempo ΔT vai a 0, ou seja, que T2 se aproxima de T1, esses 2 pontos vão se aproximar muito, e nesse limite o vetor de deslocamento vai estar aqui tangente à trajetória, e isso vai ser a velocidade instantânea. Então, vetor velocidade instantânea
formalmente é o limite que ΔT vai a zero de ΔR sobre ΔT, e isso é uma derivada do vetor posição em relação ao tempo. Então, se nós tivéssemos aqui uma trajetória, no instante t0, esse é o vetor posição r de t0, e o vetor velocidade instantânea no instante t0 é alguém que estaria mais ou menos assim, sempre tangente à trajetória. A pergunta é como é que a gente calcula essa velocidade instantânea, que é a derivada de um vetor em relação ao tempo. A primeira constatação é que, supostamente, o vetor velocidade é um vetor. E se ele é um vetor, ele tem como ser escrito em termos dos vetores unitários I e JK, conforme vimos antes. Nós vamos chamar, então, as componentes do vetor velocidade Vx, Vy e Vz, que vão multiplicar, respectivamente, I e JK. Os componentes do vetor V. Por outro lado, se a gente olha na equação de cima, V é igual a dr dt. Portanto, está aqui a derivada d dt do vetor R, vetor posição, xi mais yj mais zk. Os vetores unitários constantes, a gente pode fatorar na derivada, então fica aí dx dt mais j dy dt mais k dz dt. E aí, a gente pode identificar eixo por eixo. Quero dizer o seguinte: do lado esquerdo da igualdade temos alguma coisa que é IJK, do lado direito temos alguma coisa que também é IJK. Um vetor desse lado e um vetor desse lado. Esses dois vetores são iguais e, portanto, eles têm que ser iguais componente a componente. Ou seja, igualando a componente I, a gente descobre que Vx é dx dt, Vy é dy dt, igualando a componente J, e igualando a componente K, Vz igual a dz dt. E aí fica fácil descobrir quem são os componentes do vetor velocidade, Vx, Vy, Vz. São simplesmente as derivadas da função x, derivada da função y e derivada da função z em relação ao tempo. Passando a limpo, a gente pode escrever o vetor velocidade dessa maneira aí. O vetor velocidade é I dx dt mais j dy dt mais k dz dt. Tendo o vetor velocidade, a gente pode falar em vetor aceleração. Olha, se V depende da velocidade, o vetor V depende da velocidade, a gente pode calcular, por exemplo, o vetor aceleração média, que é ΔV sobre ΔT, que novamente só vai ter informação sobre o intervalo. Para obter a aceleração instantânea, a gente toma o limite em que ΔT vai a zero, de ΔV sobre ΔT, e obtém a vetor aceleração igual a dV dt. Novamente, podemos entender a relação entre um vetor e sua derivada temporal através das componentes. O vetor aceleração é um vetor e, portanto, pode ser escrito como componentes multiplicando os vetores unitários. AXI, AYJ mais a ZK. Estamos batizando quem são os componentes do vetor aceleração. Por outro lado, essa relação aqui de cima diz que isso é derivada em relação ao tempo do vetor velocidade. Então, escrevemos derivada em relação ao tempo e escrevemos explicitamente que é o vetor velocidade. Vxi mais Vyj mais Vzk. Novamente temos vetores unitários constantes que vão ser fatorados dessa derivada. Derivada de uma soma é soma das derivadas, e então temos I dvx dt, j dvy dt mais k dvz dt. E novamente igualamos essas componentes aqui, respectivamente I com I, J com J e K com K. Para obter AX igual a dvx dt, AY igual a dvy dt e a Z igual a dvz dt. E temos os componentes do vetor aceleração. E o vetor aceleração, escrito explicitamente, temos as componentes, está aí. Para obter um pouco de intuição sobre o vetor aceleração, a gente faz uma trajetória qualquer e imagina que nesse instante, o que nós sabemos? Né? Nós sabemos que nesse instante, com certeza o vetor velocidade é tangente à trajetória, porque o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Se a gente imaginar que neste outro instante o vetor velocidade também é tangente à trajetória, e imaginar que o módulo do vetor velocidade não mudou muito, isso não é necessário, é só um exemplo, a gente pode calcular aqui o vetor, copiar o vetor v de t mais ΔT, e copiar aqui o vetor v de t, e calcular a diferença, isso é v de t mais ΔT menos v de t, e portanto é o vetor ΔV, né? Se colocarmos o vetor ΔV no ponto médio entre dois pontos, o vetor aceleração
será aceleração média, né? Será proporcional, será na mesma direção que o vetor ΔV. E repare que isso lembra um pouco uma aceleração centrípeta, se você imaginasse que isso aqui é uma trajetória, um pedaço de uma trajetória circular. A trajetória como um todo claramente não é circular. E você pode imaginar que o vetor de aceleração seria mais ou menos assim. Na verdade, isso é só um exemplo. A gente vai ver mais exemplos adiante em que o vetor de aceleração não é exatamente centrípeta, tem outras direções, e ele pode ser sempre calculado exatamente usando a definição do slide anterior.